Olá, querida, boa noite. Desculpem o atraso, mas nós estamos aí nesse período também de quarentena, dando uma volta às vezes aí com o Matias para ele pegar um ar, e acabou que hoje nós nos atrasamos um pouco. Eu quero começar esse vídeo aqui. Vai entrando aí. Fala aí, Pablo. Um abraço. Fernanda. Ô, Fernandinha. Marcelo. Fernando Rosa. Kátia Blanco. Deus abençoe. Eu quero começar esse vídeo em primeiro lugar dando uns parabéns para você por causa do Dia do Trabalhador. Hoje é um dia importante. Apesar de nós já não estarmos trabalhando, né? Estamos em casa, a grande maioria pelo menos, eu queria deixar esse abraço aí para você que trabalha, mas hoje, em especial, aos que trabalham na área da saúde, né? Nós temos visto quão importante, né, é esse trabalho. Aliás, sabemos da importância desse trabalho, mas existem pessoas que estão trabalhando lá no limite, existem pessoas que hoje também ainda estão trabalhando nos supermercados, nas farmácias, e são trabalhos importantes também, porque sem comida não tem como ter saúde. Aqueles que trabalham na área da segurança pública, aqueles que não pararam, né? Enquanto a gente está em casa, existem diversos setores, os caminhoneiros, aqueles que trabalham na área de manutenção, todos aí estão trabalhando, muitos também ainda trabalhando com obra. Deus abençoe a todos os trabalhadores do nosso país. E você que está em casa também, que trabalha, você que está desempregado, mas está disposto a trabalhar, Deus abençoe a sua vida também. Amém? Luísa Duarte, boa noite, Pai do Senhor. Adriana, que Deus te abençoe. Vai entrando aí, pessoal. Fala aí, Leone, meu irmão. Deus abençoe. Zeldinha, Marta, Nerli, muita saudade de vocês, hein? Muita saudade. Acho que eu recebi um vídeo esses dias de um pastor, um pastor não sei, acho que era um show, alguém entrando, dançando, todo feliz. Eu acho que vai ser assim o próximo culto, hein? Eu acho que vai entrar todo mundo no mistério. Meu irmão, eu quero começar aqui essa noite, né, indicando um livro para você. Na realidade, eu reencontrei esse livro aqui. Eu tinha comprado há um tempo e estava aqui comigo. E eu comecei a lê-lo, que é esse livro aqui do Thomas de Kempis, né? Imitação de Cristo. Um livro antigo, barato. Esse livro aqui você encontra na internet aí por volta de R$10, né? A versão que eu tenho é bem pequenininha. A dificuldade que eu tenho tido com ele é justamente essa, né? As letras são pequenas. Mas é um livro que fala da vida espiritual, né? Ele foi escrito, o autor, né, era um monge da Igreja Católica na época, e ele escreveu esse livro. Ele nasceu em 1380 e o livro foi escrito por volta de 1400 e alguma coisa. E somente em 1910, parece, nós tivemos uma tradução para o português, né, para a nossa língua aqui. Mas é um livro que fala muito da vida espiritual, esses homens dessa fase aí, né, e a gente tem que entender que sempre tiveram homens de Deus na igreja. Deus nunca deixou faltar homens que temessem a Deus, e
os ensinamentos aqui de Thomas de Kempis são muito preciosos para nós. E esse é basicamente no que o início, pelo menos, desse livro, que ele é dividido em 4 partes, que eu queria fazer uma meditação hoje. Mas para isso eu quero ler João capítulo 8, Evangelho de 2 João, no capítulo 8, no verso 1. Pastor Rafael já está com a gente aí. Um abraço. Diz assim: de novo, Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então os fariseus lhes disseram: você dá testemunho de si mesmo, o testemunho que você dá não é verdadeiro. Jesus respondeu: ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem de onde venho, nem para onde vou. Vocês julgam segundo a carne, eu não julgo ninguém, e se eu julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou só eu que julgo, mas eu e o Pai que me enviou. Também na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Então eles lhe perguntaram: onde está o seu Pai? Jesus respondeu: vocês não conhecem a mim e não conhecem o meu Pai. Se conhecessem a mim, também não conheceriam o meu Pai. Jesus proferiu estas palavras perto da caixa de ofertas, quando ensinava no templo. Ninguém prendeu, porque ainda não havia chegado a sua hora. Amém? Esse finalzinho aqui, queridos, eu quero começar com ele. Em primeiro lugar, para dizer para você que tudo que acontece na nossa vida acontece no tempo de Deus. Existe uma hora de Deus, existe um tempo de Deus das coisas acontecerem na nossa vida. E se esse tempo ainda não chegou, se esse tempo ainda não é cumprido na nossa vida, podem acontecer coisas, podem acontecer situações que aparentemente são desagradáveis, mas que Deus está no controle. Deus está com as suas mãos poderosas sobre nós para nos abençoar, nos guardar e nos livrar do mal. Então em primeiro lugar, você precisa confiar nesse Deus, confiar que Ele tem o controle da hora, do tempo certo das coisas acontecerem na sua vida. Mas o início, desse verso 12, para antes de nós meditarmos diretamente nessa palavra, eu quero lembrar você que no capítulo 8 de João, nós vamos ver uma mulher sendo colocada diante de Jesus, acusada de adultério. E essa mulher que estava sendo acusada, Jesus, com uma pergunta para os fariseus, aqueles homens que já estavam irados ali, com a pedra na mão, dispostos a atacar aquela mulher, Jesus faz uma pergunta, aquele que não tem pecado, Jesus propõe isso para eles, aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. E aqueles homens confrontados com o seu próprio pecado, eles vão atrás, e Jesus então se volta para aquela mulher e pergunta, onde estão os teus acusadores? E ele diz: olha, se ninguém te condenou, eu também não te condeno, vá e não peques mais. E Jesus, na continuidade do verso 12, é que Jesus de novo volta a falar com aquelas pessoas que estavam ali. A gente já não sabe se é no mesmo tempo ou se é um tempo mais à frente. Com certeza aquela mulher já tinha ido embora, mas Jesus diz: eu sou, em primeiro lugar, eu sou a luz do mundo. E Jesus aqui se apresenta, queridos, muito mais do que um mago, muito mais do que um guru, muito mais do que alguém que é um sábio, que precisa ser seguido pela sua ciência, pela sua sabedoria, pelo seu conhecimento.
precisamos olhar para Jesus como luz do mundo, né? Não somente como alguém que veio para iluminar as nossas mentes, né, com a nossa inteligência, mas alguém que está acima, que é capaz de orientar e de guiar o mundo. E é aí que entra o livro do Thomas de Kempis, que eu falei no começo, que ele diz assim, logo no começo do capítulo, na página 22 aqui na minha cópia, né, que diz assim: na verdade, não são palavras elevadas que fazem o homem justo, mas é a vida virtuosa que o torna agradável a Deus. Prefiro sentir a contrição dentro da minha alma, a saber defini-la. Se soubesses de cor toda a Bíblia e as sentenças de todos os filósofos, de que te serviria tudo isso sem a caridade e a graça de Deus? Aí ele cita Eclesiastes: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Quando ele fala a respeito do conhecer, ele diz: olha, todo homem tem desejo natural de saber, mas que aproveitará a ciência sem o temor de Deus? Melhor é, por certo, o humilde camponês que serve a Deus do que o filósofo soberbo que observa os cursos dos astros, mas se descuida de si mesmo. Aquele que se conhece bem despreza-se e não se compraz em humanos louvores. Então a gente vê, né, que essa vida espiritual elevada, virtuosa, aqui como ele define, né, ela só pode ser alcançada se nós estivermos seguindo Jesus. Agora, seguir Jesus é muito mais do que seguir alguém no Facebook, muito mais do que seguir alguém no Twitter, em que nós não nos comprometemos em imitar aquela pessoa, né? Nós simplesmente seguimos os vídeos dela, nós simplesmente seguimos o conteúdo que ela tem para nós. Jesus está dizendo: olha, muito mais do que o conteúdo que eu tenho para trazer a vocês, para iluminar a mente de vocês, é o aprendizado que vocês vão ter me seguindo, o aprendizado que vocês vão ter sendo iluminados por mim, sendo iluminados pela luz de Deus, né? Pela luz do Senhor. Então ele diz: olha, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Ou seja, aquele que anda com Jesus, ele não está perdido. Aquele que imita Jesus, aquele que busca ser semelhante a Jesus, ele tem uma orientação, ainda que seja num período de pandemia, ainda que seja num período em que os ânimos estão elevados, ainda que seja num período em que nós temos dúvidas no nosso coração, Deus coloca dentro de nós uma certeza, a certeza de que somos cuidados por Ele. O Espírito Santo está dentro de nós. Então, muito mais importante do que conhecer as palavras, muito mais importante do que saber, né, a respeito da teologia, a respeito da filosofia, das ciências do homem, muito mais importante é conhecer a Deus, muito mais importante é imitar a Deus, é ser semelhante a Ele. E isso que os fariseus da época não entenderam, porque os mesmos homens que tentaram apedrejar aquela mulher foram os que agora questionaram Jesus, são os que agora questionam Jesus a respeito das suas palavras, e eles dizem: olha, você está falando de si mesmo, ou seja, não tem ninguém que está falando por você. Jesus está dizendo: olha, mas eu dou testemunho de mim e o Pai dá testemunho a meu respeito. Vocês tiveram a lei, vocês tiveram os profetas, vocês tiveram aqueles que vieram antes e falaram a meu respeito, mas muitos desprezaram, mas muitos não ouviram, muitos endureceram o coração, muitos ficaram com as suas mentes fechadas e os seus corações vedados pela mentira, pelo engano, e agora vocês não conseguem ver, porque eu não falo pela carne.
Deus, ele se comunica conosco pelo Espírito, e ele quer se comunicar nesse tempo com a sua igreja por meio do seu Espírito. O seu espírito precisa estar pronto, a sua mente precisa estar aberta, os seus olhos abertos para aquilo que o Espírito quer falar ao seu coração, para aquilo que o Espírito quer falar à sua igreja. Olha, a palavra de Deus diz, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor quer falar com a sua igreja. Ainda hoje, nós precisamos abrir os nossos ouvidos, muito mais do que conhecer as suas palavras, muito mais do que ouvir essas palavras, muito mais do que nós lermos a Bíblia e guardarmos uma mensagem, guardarmos talvez algo de Deus para nós, uma mensagem que nos traga alívio, uma mensagem que nos traga esperança. Muito melhor é conhecer a Deus, muito melhor é buscar na fonte, muito melhor é buscar a palavra direto daquele que é Senhor da nossa vida, daquele que é soberano, daquele que conhece o nosso coração, que nos formou, que sabe da nossa estrutura, que sabe dos nossos pensamentos, aquele que é o Deus Todo-Poderoso. Esse Deus é o Deus que nos sonda, é o Deus que nos conhece, é o Deus que nos visita quando nós estamos muitas vezes entristecidos. Esse Deus é o Deus presente na nossa vida. Ele diz, olha, eu sou a luz. Vocês têm que ficar junto comigo. Deus coloca como um farol na realidade, né, em que nós olhamos para aquela meta, olhamos para aquele lugar e nós o seguimos até aquela direção, até chegarmos num porto seguro, até chegarmos num lugar de refrigério, até chegarmos num lugar onde somos consolados, no lugar onde somos renovados. Meu irmão, no meio dessa pandemia existe renovo de Deus para você. No meio dessa pandemia existe refrigério do Espírito Santo para você. No meio desse problema que você vive hoje, existe uma palavra de Deus para você que vai te animar, que vai te renovar, que vai te trazer esperança, que vai te trazer vida, que vai falar ao teu espírito e ao teu coração. Existe uma esperança de Deus para você, porque Ele não se esqueceu de ti. Ele não fala conforme a carne, ele não fala aquilo que o homem te diz, ele não fala aquilo que passa somente pelos teus ouvidos, mas a palavra de Deus, ela penetra juntas e medulas, ela vai lá dentro do nosso espírito, ela é como uma espada afiada. Essa palavra vai aonde o homem não enxerga, vai aonde a tua mãe não conhece, aonde as pessoas que te amam, os teus amigos não sabem, mas ela vai no profundo da tua alma e atinge um propósito para que apraz a Deus. Essa palavra poderosa, ela é capaz de penetrar nossa alma e trazer paz em meio à tempestade. Ela é capaz de trazer esperança, ainda que estejamos no deserto. Ela é capaz de fazer um milagre, ainda que nós não consigamos ver uma saída, uma porta aberta. Essa palavra é poderosa para fazer infinitamente mais do que estamos pedindo ou pensando. Essa palavra é poderosa, meu irmão, para trazer salvação e cura para a tua casa, para a tua família, para trazer salvação e cura para aqueles que estão ao teu redor. Essa palavra pode fazer o mal recuar, a peste sair. Essa palavra de Deus é o nosso guia. É ela que nos dirige. É ela quem faz com que a gente se prostre, em primeiro lugar, em humildade. Porque esse texto está falando de humildade, querido. Está falando que nós precisamos ser humildes para ouvir a voz de Deus. Esses homens estavam diante de Jesus, mas não conseguiam ouvir Jesus. Eles estavam de frente do Senhor, mas eles não conseguiam ouvir aquilo que o Espírito queria lhes dizer. Tem gente que está na igreja, tem gente que está ouvindo culto, tem gente que está vendo live, tem gente que vai todo dia, quando é possível, para os cultos, mas não está vendo Jesus, não está seguindo Jesus, não está imitando Jesus, não está conhecendo a Deus. Nós precisamos ser imitadores de Cristo. Paulo, quando ele diz, olha, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. É o que Deus nos diz, olha, nós, em primeiro lugar, nós precisamos ser imitadores de Jesus, imitar Jesus, imitar suas atitudes, as suas palavras. Ele diz, eu não julgo, eu não estou aqui para trazer nesse momento, né, naquele momento que ele estava, um juízo para julgar, naquele momento ele estava ali
simplesmente para, em primeiro lugar, oferecer a sua vida como oferta pela nossa vida. E hoje a nossa posição, ela tem que ser essa, de nós oferecermos a direção de Deus, a palavra de Deus que está impregnada no nosso coração, que está fazendo parte da nossa vida. Essa palavra precisa provocar um efeito. E Jesus então falando àqueles homens, ele diz: olha, vocês não me conhecem, vocês não sabem nada a meu respeito. Eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou, eu sei qual é o meu início e sei qual é o meu fim, mas vocês não sabem nada a meu respeito. Ou seja, a nossa vida precisa estar atrelada à vida de Jesus. A nossa vida não se concerne, não se resume em conhecermos a nós mesmos. Porque nos conhecer é muito bom, querido. Nos conhecer, né, a gente saber do nosso corpo, quando a gente está feliz, quando a gente está triste, conhecer quais alimentos fazem bem para a gente, quais fazem mal, conhecer, né, o que vai nos trazer uma satisfação e o que não vai. É bom, é excelente conhecer, em primeiro lugar, nós mesmos, porque se a gente quer fazer alguma coisa, a gente precisa se conhecer. Mas Deus está falando, olha, muito mais do que eu me conhecer, é importante eu conhecer Jesus. Jesus está dizendo para aqueles homens, olha, vocês conhecem muito a respeito de vocês sabem muito a respeito do homem, do comportamento do homem, daquilo que o homem diz, daquilo que o homem fala, dos pensamentos do homem, mas vocês têm que saber quais são os meus pensamentos. E os pensamentos de Deus, meu irmão, não são qualquer pensamento. Os pensamentos de Deus ao teu respeito, a Bíblia diz que são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Os pensamentos de Deus são mais elevados que os nossos pensamentos. Os pensamentos de Deus estão acima dos nossos pensamentos. Não podemos sondá-lo, não podemos conhecê-lo a menos que Deus permita, a menos que Deus nos revele, a menos que Deus nos fale. E Deus está disposto a nos falar e revelar a sua vontade. Deus está disposto a abrir os nossos olhos e mostrar para nós qual é o seu querer para a nossa vida. Talvez hoje você esteja passando uma situação que você não entende, uma situação que você não está compreendendo. Esse momento, muitas pessoas estão com dúvida, muitas pessoas estão caindo, né, na depressão, no desespero de repente ver a sua vida desmoronando sem esperança. Meu irmão, Deus não perdeu as rédeas da humanidade, Deus não perdeu as rédeas da sua vida, Ele ainda continua te abençoando, Ele ainda continua tendo planos ao teu respeito, e esses planos vão se cumprir na hora do Pai. É essa palavra maravilhosa de Deus no verso 20, quando ele diz, olha, quando o texto diz no final, ninguém prendeu, porque ainda não havia chegado a sua hora. Existe uma hora de Deus, existe um tempo de Deus para as coisas acontecerem, existe um tempo de Deus para as coisas se realizarem na nossa vida, amém? E às vezes nós cremos, né, acreditamos e somos levados, né, a acreditar no tempo do homem, o tempo que o homem determina que a gente vai sair da quarentena, o tempo que o homem determina a respeito da nossa cura, a respeito daquilo que concerne as coisas desse mundo. Nós, às vezes, nos limitamos por causa desse tempo, mas existe um tempo de Deus. E o tempo de Deus, ele está acima do meu tempo, ele está acima dos meus planos, está acima dos meus projetos, está acima daquilo que eu determino, que eu penso, daquilo que eu planejo. O tempo de Deus está acima disso tudo. E eu tenho uma palavra de Deus para você. Ainda que você ache, né, que o seu tempo não chegou, ainda que você pense que as coisas estão confusas e sem direção para você, saiba que o tempo de Deus é quem determina o teu futuro. Isso é maravilhoso, meu irmão. É maravilhoso porque o teu futuro não está nas mãos de qualquer um. O teu futuro não está nas mãos de um homem que hoje pensa uma coisa e amanhã muda de propósito, de direção, não, mas
o tempo de Deus é eterno. O plano de Deus para a sua vida é para a eternidade. É para lá que Deus quer te levar. É para a eternidade que nós fomos criados. Nós fomos criados para adorar esse Deus pelos séculos dos séculos, de geração em geração, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. E nós vamos estar com Ele, glorificando o seu nome. É por isso que os seus planos são eternos. Os seus projetos são eternos a respeito da sua vida. Ele tem planos maravilhosos para você, que vão se cumprir na hora de Deus, no tempo de Deus, no momento certo de Deus. Eles vão se cumprir, porque esse Deus nos ama, amados. Ele nos quer junto de si, Ele nos quer próximos de si. Ontem, eu lia uma matéria de um grupo de estudiosos lá de Singapura, em que eles estão calculando mais ou menos quando esse período da Covid-19, né, vai terminar, né, quando que vai se encerrar esse período, porque a gente sabe, né, que a pandemia, né, ou as epidemias de forma geral, elas têm um ápice e depois elas caem. E eles estão estudando, né, quando que esse período vai cair. E foi a previsão, né, que esse grupo tem, diferentemente de outros, que tem uma previsão muito mais drástica, até de número de mortes. Eles têm uma previsão de que aqui no Brasil, né, a epidemia chegue a 97% por volta de junho e se encerre, né, de 100% em setembro. E eu conversava com algumas pessoas a respeito disso, e muitas pessoas, né, se colocavam assim: não é verdade, isso daí vai durar até dezembro, vai durar até o ano que vem. Então, às vezes, nós nos fechamos para as boas notícias, até mesmo as boas notícias humanas, quanto mais as boas notícias de Deus. As boas notícias de Deus, meu irmão, é que existe um tesouro no mundo espiritual. Existe um tesouro para você, onde o ladrão não pode roubar, onde a traça não pode roer. Um tesouro especial de Deus para cada um de nós. Por isso nós precisamos imitar Jesus, buscarmos sim uma vida virtuosa diante de Deus, uma vida de oração diante de Deus, para que saiamos desse período de crise muito mais fortalecido do que antes, para que a gente saia muito mais sábio do que antes, muito mais amado, né, ou amando muito mais pessoas do que antes, fazendo outros relacionamentos, tendo outra atitude, que a gente possa sair fortalecido, que a igreja de Jesus possa sair fortalecido desse tempo, possa sair fazendo a diferença nesse tempo, e que sejamos abençoados por Deus para sermos a luz, né, que esse mundo precisa, ou direcionarmos para a luz e dizermos, como Paulo disse: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que a gente possa imitar Jesus. Aqui no livro que eu indiquei no começo, né, Thomas de Kempis dizia: é muito melhor ser um camponês simples do que um filósofo. Porque não adianta a gente ficar falando a respeito de coisas extraordinárias, né, da vida, do pensamento, da psique, da metafísica, daquilo que está fora de nós, se a gente não tem contato com a realidade, se a gente não tem contato com a vida real. E na vida real, meu irmão, tem gente trabalhando, tem gente dando esforço, tem gente em oração. Na vida real tem gente sofrendo, tem gente morrendo, tem gente nascendo. Na vida real tem gente passando por situações terríveis, com fome, com miséria. Tem gente passando por situações de saúde, né, e gente passando e chorando os seus mortos. Que a gente possa viver junto de Jesus, não só para a gente se compadecer dessas pessoas, mas para que a gente possa receber a direção de Deus para a nossa vida, amém? Eu quero fazer uma oração por você, para a gente encerrar essa live. Quero agradecer a Deus aí pela sua presença, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Estou vendo aí algumas pessoas entrando agora também. Quero mandar um abraço para você. Se você está aí me vendo, manda um alô.
que eu vou mandar um abraço para Simone, Vânia, Mirela, querida. Uhul, Mirela. Um abraço para Mirela. Deixa eu ver quem que estou vendo aqui na foto. Pastor Rafael ainda está aí. Deus abençoe. Sheila. Paz, Rose. Fica com Deus. Marcelão, querido. Deus é contigo. Vera Lima. Deus abençoe. Valeu, Cláudio. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus de fidelidade, o Senhor é um Deus maravilhoso, Pai. E o Senhor não nos ataca a pedra, Senhor. Pelo contrário, o Senhor não permite, Senhor, que outros nos taquem pedras. O Senhor olha para nós e diz, vá e não peques mais. Por isso, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Deus, que o Senhor esteja perdoando não só a mim, quanto os meus irmãos, dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas atitudes, Senhor, que muitas vezes envergonham o Teu nome, envergonham a Tua palavra. Meu Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, porque somos homens, pecadores, e precisamos, Senhor, constantemente da Tua graça. Precisamos do Teu favor. Meu Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida do meu irmão na Tua presença, do meu irmão que está sofrendo, do meu irmão, Senhor, que está com saudade da igreja, está com saudade da comunhão, está com saudade, Jesus amado, de dar um abraço no seu irmão, na sua irmã, e que nesse momento, Jesus, se apega à Tua palavra. Senhor, nós temos um porto seguro, nós temos uma esperança, Pai, e essa esperança está em Ti. O nosso socorro está em Ti, Senhor. Pai, o Senhor tem alimento para a nossa alma, o Senhor tem água para nos saciar, Jesus. Deus, enquanto um mundo perdido vive distante, vive sem Te conhecer, vive sem ter intimidade, Senhor, vive a sua própria vida, Jesus, Senhor, sem esperança e saída, a saída que nós temos, que é Jesus. Por isso, meu Pai, que Te pedimos que o Senhor nos dê como igreja a oportunidade de mostrarmos a luz do mundo, de mostrarmos o Senhor desse mundo, de sermos, Pai, verdadeiramente sal e luz nessa geração e apontarmos para o farol, para aquele que é e que deve ser seguido, Pai. Hoje, nesse mundo de redes sociais, Senhor, muitos seguem e lá na frente desistem, Pai, porque já não se compatibilizam, Pai, com aquela pessoa a qual elas seguiam antes. Pai, mas com o Senhor, meu Pai, o Senhor não mente para nós, o Senhor continua o mesmo, o Senhor não muda, e por isso, Deus, nós precisamos segui-lo, Senhor, eternamente, Pai, porque nós vamos para a glória, nós não somos desse mundo, nós somos, meu Pai, criados para Te adorar, para Te exaltar, para declarar que Tu és Senhor da nossa vida. Deus, nos traz grande alegria, nos traz satisfação estar na Tua presença. Eu quero orar pela vida da Ana Clara, Jesus, que está lutando, Senhor, contra essa enfermidade, esse vírus. Tem alguns irmãos, meu Pai, também que têm colocado as suas orações, têm colocado os seus pedidos, né? Queremos louvar a Deus, Jesus, pela vida, Senhor, da filha da nossa irmã Neila, Jesus, que também se recuperou dessa enfermidade. Queremos Te louvar, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, Jesus, porque apesar de toda a situação, nós conseguimos ter esperança e saída em Ti. O Senhor é a nossa saída, o Senhor é o nosso porto seguro. Nós Te louvamos, Te agradecemos, Te pedimos pela nossa nação, que o Senhor levante adoradores, que o Senhor levante os intercessores, Pai, nessa nação. Deus querido, que toda instabilidade política, social, Senhor, meu Pai, caia por terra no nome de Jesus. Que o Teu nome, Senhor, seja engrandecido, Senhor, e que haja temor nos corações, temor no coração das autoridades, temor no coração do povo. Que, Senhor, sejamos guiados, Senhor Deus, por esse temor e por essa palavra. Em nome de Jesus, nós Te oramos e declaramos que Tu és o Senhor. Amém, Jesus. E amém. Amém, querido? Que bom que você está aqui até agora. Que Deus te abençoe.
Quero louvar o Senhor pela sua vida. Minha irmã Ivone está aí. Ivone, amada. Ontem mesmo lia, né, me lembrava da irmã Ivone. Me doou alguns livros aí. Eu quero agradecer a Deus pela vida dela. E agradecer a Deus também pela sua vida, por você ter ficado aqui até agora. Se você tem algum pedido de oração, se você tem alguém que quer colocar diante de Deus, faça isso, né? Coloque essa pessoa diante do Senhor. Eu vou estar aqui novamente no próximo domingo às 19 horas. Às 10 horas, o pastor Roberto Leal vai trazer uma palavra de Deus para você. Pastor Rafael vai também ministrar a Santa Ceia do Senhor. E você vai ter a oportunidade de acompanhar essas duas palavras. De manhã, domingo, 10 horas, e eu, às 19 horas, trarei também uma palavra de Deus para a sua vida. Amém? Deus te abençoe, fique com Deus. Um bom resto de feriado, apesar de já estarmos em casa, a maioria, mas um bom fim de semana para você. Que Deus abençoe a sua segunda-feira. Espera aí que está entrando um pedido aqui. Vera Lima está pedindo oração pela mãe da Fernanda. Dona Ana Maria, estamos orando. Que Deus abençoe vocês. Amém? Fiquem com Deus. Depois coloquem nos comentários, Verinha, ou alguém, se tiver também mais algum pedido de oração, que nós vamos orar. Amém? Deus abençoe, fiquem com Deus. Até domingo.